Pessoal, os ministros André Mendonça e Flávio Dino protagonizaram em uma discussão nesta quarta-feira, né, dia 7 de maio, durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O embate ele ocorreu na análise de uma ação que questiona o aumento de pena para crimes contra a honra, quando cometidos contra funcionários públicos no exercício de suas funções. Então vamos assistir um pedaço dessa discussão, depois a gente comenta e fala sobre o assunto, né, que eles estavam discutindo. Vamos lá. Eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ele vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Outra coisa é ofender um funcionário público em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não é fazer... Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, eu, no primeiro momento, fiquei muito seduzido com o seu bloco. O problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não, o que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor, isso é que numa empresa privada... Na doutrina, o debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é a opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político. Mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador público? Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Que vai ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções do que um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Então tá aí o vídeo, pessoal. Só dizendo, né, que essa lei ela estabelece que essa situação ela pode agravar a punição em 1/3 da pena, tá? Os crimes contra a honra eles são injúria, calúnia e difamação. O Dino ele abriu a divergência e votou pela constitucionalidade do aumento de pena para crimes contra a honra, cometidos contra funcionários públicos em razão do cargo que ocupam, né? Mas estando configurada a injúria. O Mendonça ele acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, para que só o crime de calúnia, que é configurado pela imputação falsa de um crime, né, a alguém, tenha o aumento de pena. Segundo o Mendonça, chamar qualquer servidor de louco, irresponsável, incompetente, não é algo específico para impor uma pena superior por ser servidor público, contra ministros da corte, né, em meio ao debate sobre a liberdade de expressão e honra de agentes públicos. O ministro Cristiano Zanin afirmou que não é a crítica, né, desde que ela não vire ofensa criminal. É o momento que a crítica fica caracterizada como crime contra a honra.
O Barroso ele afirmou que quando você diz que alguém é ladrão, está implícito que é crime. Na sequência, o Mendonça ele rebateu, né? Ladrão é uma opinião, não é fato específico. O Dino ele respondeu, né, ao seu colega dizendo o seguinte: para mim é uma ofensa grave. Não admito que ninguém me chame de ladrão. Essa tese da moral flexível, né, que inventaram, desmoraliza o Estado. Por favor, não admito. É uma ofensa gravíssima e não crítica. Eu não vou repetir todas as falas deles aqui, né, até porque vocês viram o vídeo. Então é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele votou pelo aumento da pena, né, segundo o ministro. Isso representa a proteção das instituições, né, chamar alguém de ladrão ou chamar um político de ladrão, ele votou que isso pode realmente ser um crime. Então, olha a fala aqui do Alexandre de Moraes, né, o que ele disse, na sua opinião. Nós não estamos falando em liberdade de expressão. Cercear direito de crítica a servidores públicos, magistrado, membros do Ministério Público, né? Direito de crítica é uma coisa e outra coisa é cometimento de crime. A leniência de tratamento faz com que tenhamos, até dentro do plenário da Câmara, ofensa contra servidores públicos. Crítica à pessoa que alguém vem de sentença não é liberdade de expressão. Isso é difamação. Quero me alinhar também. Manifestação de Flávio Dino. Não acho que alguém pode me chamar de ladrão. As pessoas têm que saber o limite da crítica. A impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente possibilidade de agressões. O criminoso se sente incentivado. Se visa a proteção institucional. Então essa aí foi a fala do ministro Alexandre de Moraes. E você, qual a sua opinião? Você concorda com o Flávio Dino? Você acha que o Mendonça está certo? Escreva aí nos comentários, deixe a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso, beleza? Para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, a ajuda de vocês é muito importante. E até o próximo vídeo, até a próxima notícia.